o Ferreirinha, mas não tem ninguém do São Paulo. Nesse momento, o Ceará todo no campo de ataque. A bola solta com o zagueiro William Machado. Abriu pelo lado esquerdo de novo a Matheus Bahia. Esticou buscando a Pedro Henrique. Vai enfrentar a marcação do Arboleda. Levou pelo lado canhoto. Deixou a Matheus Bahia. Matheus Bahia agora sim no X1 pra cima de Arboleda. Arboleda ficou pra trás. Tem desvio, sobrou Pedro Henrique. Fintou o goleiro Rafael. Bateu. É gol da equipe do Ceará. Se ferrou. Houve um equívoco. Este tem sido o sistema defensivo do São Paulo, que não consegue afastar a bola, que não consegue interceptar. Veio tocando bola a equipe do Ceará na entrada da área, teve desvio da zaga e essa bola sobra limpa para o Pedro Henrique. Pediu passagem Matheus Bahia, o Arboleda deu combate, ficou vendido no lance e na hora de ele tentar levantar tem desvio ali do marcador São Paulino e ela sobra inteira para Pedro Henrique fazer a finta para cima do Rafael. Aí, meu amigo, gol aberto, ele cutucou para o fundo da rede. 10 minutos do segundo tempo e o Ceará abre o placar no Morumbi, né, Ferretti? Exato, e quando a fase é complicada, Navarro, as coisas simplesmente não dão certo, né? O passe do jogador do Ceará não foi bom. A bola cairia nas mãos do goleiro Rafael. Foi uma tentativa de enfiada de bola a meia altura do bico da grande área. Só que de repente houve o desvio na zaga do São Paulo, ela muda de direção e cai no pé do Pedro Henrique, que acabou de entrar, entrou no intervalo do jogo. E aí não teve jeito, ele dominou de perna esquerda, o Rafael estava em cima dele, se jogou desesperado, abrindo braços, abrindo perna, para tentar diminuir o espaço do atacante do Ceará, mas não teve jeito, o gol estava escancarado. 1-0 Ceará aqui no Morumbi. 12 minutos e 1, o Ceará consegue abrir o placar. Deixa eu só ver esse ataque do São Paulo. Vai tentar a resposta com o Bobadilha. Ele vai se encaminhando, tentou a aproximação. E aí, meu amigo, o passe sai completamente errado. Lateral para o Ceará. Energia em campo, futebol de torcedor para torcedor. Eugene, mais de 70 anos em campo com os brasileiros. Fios e cabos elétricos Sil. Sil é segurança e qualidade. Se é Sil, pode confiar. É, Marcão, zica atrás também, né? Pô, essa bola rebate na zaga, sobra pro cara a cara com o Rafael. 1-0 eles. É, um passe desviado aí do setor defensivo do São Paulo, acaba virando uma assistência pro Pedro Henrique, que ele sai cara a cara ali com o Rafael e consegue fazer esse 1-0. Duas bolas na trave do São Paulo, uma em cada tempo, e aí num passe errado do Ceará, a zaga do São Paulo tenta o corte, acaba servindo lá de assistência pro jogador fazer o gol, que até agora vai dando a derrota parcial do São Paulo. É brincadeira, né, Navarro? A gente sabe que depois de uma eliminação, depois de uma desclassificação, como aconteceu contra a LDU, o time realmente vem nesse cenário aí de desmotivação, vem nesse cenário aí de marasmo aí, como está sendo o jogo até agora, né? O próprio torcedor aí já não dá a mesma resposta, já não vem em peso aqui para o Morumbi, e isso acaba refletindo dentro de campo. Mais uma vez, o São Paulo falhando no sistema defensivo, o Ceará se aproveita disso para poder marcar esse 1-0 aqui no Morumbi, viu, Navarro? Ela vem com o Lucas, pode pintar coisa boa. Esticou pelo lado direito, tentou na corrida. Chega junto com ele também o Matheus Bahia. Bota essa pela linha de lado, arremesso lateral. Cobrado rapidinho para Lucas na linha de fundo. Quem sabe no finalzinho. O passe veio por cima e o Mailton ficou vendido no lance. E o Ceará vai ter a posse de bola de novo. Bola aberta pelo meio a Fernando Sobral. Vai ganhar segundos preciosos. Ganhou e ganhou bem. Aponta o centro de campo Bruno Arleu de Araújo. Ouçam as vaias. 12.000 São Paulinos vaiando o São Paulo Futebol Clube, que nesta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante dos seus domínios, perde para o Ceará. Ceará 1, São Paulo 0. Ele vem aí, Marcelo Lima, para comandar o vestiário da Energia. Será que é para tanto, seu Marcão? Não, acho que não. Bom, vou começar de trás para frente aí, Limar, em relação ao que você falou primeiro das lesões. Na primeira passagem dele, Limar, ele trouxe um lunático aí, que chamava Alejandro Cohen. Esse cara era o preparador físico dele na época, naquela primeira passagem. E o primeiro acerto do Crespo, na minha opinião, foi ter tirado esse cara da comissão técnica. Esse cara, ele aleijou o elenco do São Paulo. São Paulo, ele nunca teve tanta lesão muscular como na época do Alejandro Cohen aí, que era o preparador físico dele. Posto isso, Limar, as lesões de hoje, se a gente for pegar do Oscar, ficou muito tempo parado por lesão muscular. Você pega aí também o Rafael Tolói, que é outro cara veterano. E isso, Lima, a gente sabe que o jogador, quando ele já tem essa predisposição aí, tem jogador que às vezes jovem
já tem muita lesão muscular, por exemplo, como é o caso do Ferreirinha. O Ferreirinha no Grêmio mal jogou por conta de lesões musculares que ele teve lá durante a passagem dele lá. Então, o jogador, quando ele já tem um histórico de lesão, quando jovem, e depois ele ia ter uma certa idade, a tendência é esse risco aí aumentar ainda mais. Né, o Tolói, ele ficou muito tempo na Itália, eu não sei qual que é o percentual de jogos que ele perdia de temporada por lesão muscular, mas chama atenção o fato dele ter jogado só 3 partidas com a camisa do São Paulo e já ter uma lesão muscular. Enfim, eu coloco isso muito também na conta da questão da idade. O Oscar, você pega Rafael Tolói, o próprio Lucas, que não é o caso agora, mas eventualmente aí se tiver um desgaste muito grande, você não tem a dúvida nenhuma que a recuperação muscular de um atleta de 30 e lá vai fumaça não é a mesma de um moleque de 20. Isso é uma questão fisiológica. Voltando aí agora a falar do Crespo em si, não das lesões musculares. Lima, quando a gente troca o treinador, coloca um treinador aí que é o Crespo, ele já muda o sistema de jogo do São Paulo, né? Ele abre mão de jogar no 4-2-3-1, que o Zubeldia improvisava um monte de gente fora de posição. O Ferrarese com o Zubeldia era lateral direito, o Luciano com o Zubeldia era meia, o Oscar com o Zubeldia jogava aberto pela esquerda, alternava a função ali com o Ferreirinha, é um absurdo, jogava de segundo volante, etc. Então, ele fazia uma salada e com isso o São Paulo não tinha nenhum padrão de jogo. O Crespo, ele chega ali, Mai, quando a gente fala, mas tem um aspecto anímico da mudança do treinador. Eu discordo. Quando você muda um esquema de jogo, você coloca para jogar num 3-5-2, você fortalece o sistema defensivo do São Paulo, que até então era um problema gigantesco. O São Paulo tinha uma hemorragia defensiva, tomava gol todo jogo. Agora tá tomando também? Tá tomando também, é verdade. Parou de fazer gol? Parou de fazer gol. Só que aí, Lima, eu chamo a atenção para um detalhe. Hoje, por exemplo, e até no jogo contra a LDU, o Crespo, ele abre mão dos 3-5-2 e já muda para um 4-3-3. Então, ele está buscando, dentro das possibilidades do elenco do São Paulo, porque a gente sabe que tem um monte de jogador lesionado, precisa voltar, não tem um elenco completo, ainda tem um monte de jogadores ali desfalcando o São Paulo, mas dentro do que ele tem à disposição, ele está tentando buscar algumas alternativas, né? Como você citou, no jogo contra o Cruzeiro, e ali foi uma crítica que eu fiz, porque ele troca, naquele jogo, especificamente, ele troca os 2 atacantes lá, tira o Ferreirinha e o Luciano, coloca o Tapia e o Dineno. Eu falei, pô, você tá perdendo o jogo de 1-0, né? Naquele gol lá do Matheus Pereira de falta, acabou desviando o Alan Franco. Eu falei, você tá perdendo a porra do jogo de 1-0. Ao invés de você sacar um zagueiro e meter um time aberto, coloca o Luca. Coloca o Luca por um lado, o Ferreirinha por outro. Você entendeu? Coloca o Rigoni de um lado, não sei. Coloca jogadores abertos, tenta buscar o resultado. E foi uma crítica que eu fiz já naquele jogo contra o Cruzeiro. Teve torcedor que falou, aí, já vai começar a queimar o treinador também. Não é questão de queimar, é questão de buscar alternativas. Eu acho que o Crespo, depois desse jogo, ele entendeu. Ele entendeu. Quando o São Paulo precisa propor o jogo, ou tá perdendo, precisa buscar o resultado, você tem que abrir o time. Você pode ter o seu esquema preferido. 3-5-2 é o seu esquema favorito? Ok. Mas dentro de um cenário onde você vê que o time não tá rendendo, ou que você precisa buscar um resultado, você precisa ter alternativas, precisa buscar realmente uma nova maneira de tentar encontrar o gol. E é isso que eu acho que tem que fazer. O Luciano, Lima, tá jogando mal demais, já não é de hoje. Quando a gente olha o banco de reservas, ainda o Crespo tá preferindo optar pela permanência dele. Mas, cara, mais cedo ou mais tarde vai ter que sair. O Luciano, se eu não me engano, é a 13ª partida dele que ele não marca gol. E tá jogando ali, próximo da área, que é o forte dele. Tá tendo oportunidades como ele teve contra a LDU, não tá conseguindo finalizar, talvez falte confiança. A gente sabe que o atacante, ele vive de gols e quando não acontece, ele realmente fica titubeando, tanto que teve uma bola aqui no segundo tempo, pô, e torcendo pro cara chutar, e ele preparando o chute, esperando, sei lá, talvez alguém se apresentar para ele tocar. Isso significa o quê? A falta de confiança. Ele sabe que ele tá finalizando mal, ele sabe que ele não tá numa boa fase, e isso compromete, né? O único atacante que a gente tem ali, um grande finalizador hoje aí, na minha opinião, é o Luciano. A gente não pode contar com o Rian Francisco, não pode contar com o André Silva, não pode contar com o Caleri, e acaba sobrecarregando aí o Luciano, mesmo em uma fase, o Crespo olhando pro banco de reserva, vendo o Tapia e Dineno. Nem com o Dineno e Tapia, né, mano? Dá pra contar com esses caras. Exato, então acho que assim, ainda pelo que o Luciano já mostrou com a camisa do São Paulo, pelo que ele já marcou de gols com a camisa do São Paulo, eu acho que até assim faz sentido o pensamento do Crespo, mas, obviamente, como você já citou, Lima, é a 4ª derrota consecutiva, 2 pelo Campeonato Brasileiro, é um campeonato que a gente viu que tá realmente achatado ali, em termos de pontuação. Você perde um jogo ali, você já cai de posição na tabela, você ganha um jogo, você já pega o elevador novamente. Então, o São Paulo perder 2 jogos, na minha opinião, contra o Santos em crise e contra o Ceará, que pra mim vai brigar ainda pra não cair, cara, realmente aí a gente começa a se preocupar. Ah, e é o caso de trocar de treinador? Tô com o nosso querido torcedor que veio lá de Guará. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Eu acho que o Crespo, ele mostrou ali um bom trabalho, né, recente ali. Obviamente, agora a fase não é boa, principalmente por conta da eliminação aí da Libertadores, mas ele tá mostrando que ele tá tentando um repertório, tá tentando encontrar uma outra alternativa. Por exemplo, vai jogar no 3-5-2? Critiquei isso antes do jogo.
ter Cédric Soares e Enzo Dias jogando 3-5-2, para mim não faz sentido. Faz muito mais sentido você ter alas, por exemplo, como o Wendel e, por exemplo, como o Mailton, do que o Cédric e o Enzo jogando como ala. Mas vai jogar numa linha de 4 defensores ali, com 2 zagueiros só os 2 laterais, aí faz sentido você ter o Cédric e o Enzo, que são 2 jogadores que, para mim, tem mais característica defensiva do que propriamente o apoio. Então, 4-3-3, por exemplo, Cédric Soares e Enzo Dias não precisam chegar toda hora na linha de fundo. Você abre o Ferreirinha por um lado, você abre o Lucas pelo outro. Esses jogadores vão participar do lado de campo ali quando a gente fala de atacar. E quando vai defender, você tem esses 2 jogadores por trás ali para poder realmente fazer essa retaguarda. Então, eu acho que o Crespo aí tá tentando encontrar uma nova alternativa para que o São Paulo volte a performar bem, Lima. Muito bem, tá aí então a explanação do Marcão.